Shalom Ubrachá. Hoje vamos aprender uma outra regra da Torá que é chamada de Smuchim. Smuchim, a tradução literal são próximos. E ela é aplicada às parashiot quando uma parashá está próxima a outra. Ou seja, quando a gente fala a palavra parashá, não quer dizer somente a Parashat Shavua, somente aquela parte da Torá que a gente lê durante a semana, a parte inteira. Cada tema da Torá é chamado de Parashá. Então, na Parashá da nossa semana, nós temos um tema que é uma praga, outro tema que é outra praga, e de vez em quando a Parashá ela traz uma alahá, tipo Parashat Nazir e Parashat Sotá. É um exemplo disso. Porque a parte da Parashá que fala sobre o Nazir e a parte da Parashá que fala sobre a Sotá, o Nazir é uma pessoa que ele fez uma promessa, vamos dizer assim. Hoje a gente não costuma fazer promessas. Antigamente as pessoas faziam uma promessa e não tinham dificuldade em cumprir. Mesmo assim, nossos sábios falaram, não faça promessas. Porque se a gente faz e não cumpre, é como um cheque sem fundo. Então, pediram para não fazer. Então, se a gente faz uma promessa, hoje a gente está fazendo coisa errada, que a gente está desrespeitando o que eles pediram. Mas, na época da Torá mesmo, as pessoas também eram diferentes. Então, tem uma parashá que se chama Parashat Nazir. Ele fazia uma promessa que um mês inteiro ele não vai tomar vinho. Outra parashá é chamada Parashat Sotá, a mulher que se desviou, mulher que traiu o marido. E uma parashá, Parashat Sotá, Parashat Nazir, elas estão juntas. Termina uma, começa a outra, quer dizer, elas estão próximas. Elas estão uma apoiada na outra. Dizendo assim, a tradução de Smuchim quer dizer apoiados. Então, pergunto aos nossos sábios por que a Parashat Nazir está apoiada na Parashat Sotá, tipo, que elas é como se uma fosse continuação da outra, porque a pessoa que vê a mulher traindo o marido, ele tem que parar de tomar vinho por um tempo, tipo, ele tem que se controlar, investir no seu autocontrole. Por quê? Deus me livre, a pessoa não se encontra numa floresta, no meio de uma floresta amazônica. A pessoa não se encontra lá no meio da floresta amazônica em 5 minutos. Não é que ele está na cidade e ele sai do supermercado, de repente ele olha para cima, para baixo, para todos os lados, ele vê que ele está no meio da floresta amazônica, com o saquinho de compras do supermercado, com a notinha fiscal do supermercado na mão. Não é assim que acontece. Para a pessoa chegar numa floresta amazônica, ele vai 1 quilômetro, depois mais 1 quilômetro, depois mais 1 quilômetro. Ele vai etapa por etapa, até um dia que ele se encontra bem no meio da floresta, ele não sabe o que fazer. Mas ele, até chegar lá, ele tem que passar por muitas etapas. Ele tem que ir até o aeroporto, ele tem que pegar um avião, ele tem que descer em Manaus, e lá em Manaus ele pega um barco, e o barco vai levar ele para o meio da floresta, e no meio da floresta ele pega um guia índio para levar ele para mais no meio da floresta, quer dizer, até ele se encontrar no meio da floresta de verdade, ele não chega lá em 1 minuto. Então a pessoa que vê que essa mulher já está nessa etapa de Deus me livre de dormir com outro, que até para quem não é judeu, 7 mandamentos do Bnei Noach, ou para 613 mandamentos da Torá, isso é igual, só que a diferença é que para quem não é judeu, o que é considerado marido e mulher é o fato deles morarem juntos. Isso quer dizer, marido e mulher, quer dizer, eles morarem juntos com a intenção, não só morarem juntos, senão Deus me livre, morarem juntos com a intenção de serem uma família, de serem marido e mulher. Isso que a gente chamaria de uma união estável, reconhecida
mas não precisa registrar no cartório, não precisa fazer nada. Quer dizer, só o fato de ele e ela decidirem que eles são marido e mulher, então eles vão morar junto por causa disso, e diz o Rambam, ela é considerada uma mulher casada pela Halakha. Depois, nesse caso que eles não são judeus, não é o padre que determina, que não é o juiz que determina. Então, se ela era casada com um e deixou ele, e depois se uniu ao outro, mas não recebeu o divórcio civil do primeiro, não tem problema. Quer dizer, de acordo com o Rambam, ele e ela decidiram que eles são marido e mulher, eles foram morar juntos por causa disso, eles são marido e mulher. Ele e ela decidiram que eles não são mais, eles se separaram por causa disso, eles não são mais. Agora, se foi uma mulher judia com marido judeu, e o casamento foi feito por um rabino ortodoxo, aí é um problema. Aí mesmo se eles se separam fisicamente, ela precisa do get. É da mesma maneira que o casamento foi feito, o casamento tem que ser desfeito por um tribunal rabínico. Então assim funciona. E aquela mulher na época da Gemara era uma mulher judia, foi feito para ela um casamento judaico, e então ela não chegou ao fato de dormir com outro do nada. De repente ela casou um dia, no outro dia ela já está com outro. Não é isso. Quer dizer, até ela chegar àquela situação, demora. Então, o que causa a pessoa chegar a uma situação dessa é o descontrole. E o que causa o descontrole? Aí o vinho é uma das causas do descontrole. Então, é permitido pela Torá fumar e beber, mas a mesma Torá diz que é proibido a pessoa se suicidar. Então, se o fumo numa certa quantidade, ele está causando um problema para a pessoa, já se torna proibido por causa, não por causa que é fumo, mas por causa que ele está causando problema de saúde. A bebida numa certa quantidade causa um descontrole, a pessoa ele toma um barril de vinho, eu estou exagerando um pouco, mas assim, ele toma uma quantidade de vinho acima da capacidade dele. Depois ele vai dirigir, aí, se ele derruba um poste, ele é culpado. Porque ele vai falar, mas eu estava bêbado. Mas espera, mas na hora que você foi beber, você não estava bêbado, você não nasceu bêbado, você só foi beber depois. Então, no caso da Sotá, é isso. Por que essa paraxá está unida a essa? Porque ela pode dizer, olha, eu dormi com outro porque eu bebi tanto, eu nem sabia se era meu marido ou não era. Então, tá bom, mas você bebeu tanto por quê? Antes de beber, você devia ter pensado nisso. Então, aí a pessoa que ele vê, essa mulher que se desviou, ele tem que fazer um check-up se ele está se controlando também, ou se ele está se deixando levar, se ele está incentivando um descontrole. E esse é o exemplo clássico, que quando uma paraxá está do lado da outra, a paraxá, a intenção não é a paraxá da semana inteira, mas um tema dentro da Torá. Cada tema dentro da Torá vai ser chamado de paraxá. O tema que se aprende dele, o caso da mulher da Sotá, o tema que se aprende dele, o caso do Nazir, um está próximo ao outro, então quer dizer que eles estão nos dando uma dica que, olha, o que está escrito aqui tem a ver com o que está escrito lá. Mas não tem nada a ver? Tem a ver. O que tem a ver? A mulher dormiu com outro. O que isso tem a ver com vinho? Tem a ver com vinho, porque ela não faria isso se ela não tivesse surtada. Então esse que é o detalhe lá. Aí você não quer fazer coisa errada, então toma cuidado para não tomar muito vinho, porque senão você também vai acabar surtando e fazendo coisa errada. Esse é o exemplo clássico dessa regra chamada de Smuchim. Na nossa paraxá nós vemos isso de uma maneira muito, muito interessante. Na paraxá anterior, Moshe Rabbeinu, depois que ele foi falar com o faraó, e ele falou para o faraó, qual a marido que ele falou? Ele falou, assim disse Deus, e ele usou o nome de Deus de 4 letras, o tetragrama,
E assim disse Deus, mande o meu povo para fazer um trabalho para mim. Fazer uma festa para mim, vamos dizer. Veio Avdune fazer um trabalho, mas esse trabalho é uma festa religiosa. Então o faraó respondeu, Lo yadati et yod, porque eu não conheço esse Deus, e o povo de Israel não vou mandar. A pergunta é, por que precisava Moisés Rabbeinu ir lá pedir permissão para o faraó? Se, afinal das contas, o mar se fechou sobre o exército egípcio, então qual seria o problema para Deus fazer um milagre? Todo o exército egípcio pega uma doença, lá, uma epidemia que só pega de acordo com o genético daquelas pessoas, e por divina providência todo o exército egípcio que morreu depois, quando o mar se fechou sobre eles, morreria antes, e aí não teria exército no Egito, e os judeus sairiam, fugiriam. Então, por que Deus não queria que a gente fugisse de lá? Ele tinha prometido para Abraão, para o nosso patriarca, que depois disso, que nós vamos estar 400 anos numa terra que não é nossa, e depois disso, e vão afligir a gente lá, e depois disso vamos sair de lá com grandes riquezas. E não tem como sair de lá com grandes riquezas se eles não dessem isso para a gente. Porque está escrito até que na praga da escuridão, os judeus viram onde os egípcios esconderam as grandes riquezas. E quando a gente foi sair do Egito, que aí Deus falou para Moshe, fala para o povo de Israel para pedirem para os egípcios ouro e prata, e os judeus foram lá e falaram, olha, a gente para sair precisa de joias. E os egípcios falaram, olha, desculpa, a gente não tem. Quando algum egípcio falava isso, o judeu falava para ele, olha, na praga da escuridão eu dei uma entradinha aí para fazer um balanço do que tem dentro da sua casa. Eu sei que na sala 3, armário 2, você tem lá 1 tonelada de ouro. Então, por que se o judeu já estava lá na praga da escuridão, já estava lá na casa do egípcio, por que ele não pegou? Porque é proibido roubar. Um dos 7 mandamentos de Bnei Noach. Quer dizer, o básico do básico do básico da Torá, proibido assassinar, proibido roubar. Então a gente não poderia pegar sem a permissão deles. Mas estamos fugindo, então quando você está fugindo você não pode roubar também. Não sei, o governo está dando uma Bolsa Família para quem precisa. Então, se você não precisa, você não pode falar para eles que você precisa. Mas o governo romano decretou imposto e os judeus não pagaram. Então, o que o governo romano queria tirar de você, você não precisa dar para eles tudo o que eles querem tirar de você. Agora, tirar deles indevidamente é proibido. Então, o que acontece é assim, que o judeu não poderia pegar nada se o egípcio não desse, e a gente não sairia de lá como ladrões no meio da noite. Então Deus pediu, nesse caso, que tudo fosse feito de uma maneira oficial. Moshe Rabbeinu, o líder dos judeus, foi falar com o faraó, o líder dos egípcios. Agora, na nossa Geulah, na nossa última Geulah, na nossa última redenção final, aí essa regra não é aplicada. Tipo, a gente não vai pedir permissão para o Biden para sair dos Estados Unidos. Aí já ao contrário, dizem nossos sábios, que os próprios povos do mundo vão nos trazer aqueles judeus que estão perdidos entre eles. Então você imagina, de repente, no Afeganistão descobrem, porque eu citei Afeganistão, porque já tem um estudo sobre 10 milhões de muçulmanos extremistas lá, que eles próprios declaram que eles têm uma origem judaica, uma tribo chamada Patanim. Eles falam, eles não negam isso, eles falam que eles têm uma origem judaica, que eles eram judeus que se converteram ao islamismo. Imagina no Afeganistão, imagina que medo de estar num lugar desses, e imagina que agora vai ter a Geulah. Os próprios afegãos vão falar, olha, está aqui, vamos chegar para o Mashiach, falar, nós temos 10 milhões de judeus ou seja, na próxima Geulah, na nossa Geulah, que vai acontecer na nossa geração,
Os próprios povos do mundo, dizem os profetas, eles vão trazer os judeus que tem entre eles, quer dizer, eles vão descobrir os judeus perdidos que tem lá. Mas naquele caso, na saída do Egito, tinha que ser tudo com a permissão do faraó, porque a gente teria que sair de lá, não como ladrões, mas ao contrário, Deus pediu para sair de dia, aos olhos de todos, na frente de todo mundo, para a gente pedir para eles ouro e prata e roupas, e não pegar nada sem que eles nos dessem por livre e espontânea vontade. E, em outras palavras, quando a gente chega nessa etapa, nós encontramos que a paraxá anterior termina que depois que Moshe falou para o faraó, assim disse Deus, e usou o nome de 4 letras, o faraó falou, não conheço esse Deus e não vou mandar o povo de Israel para fora. E o faraó sabia o que era Deus, porque o Yosef tinha falado para o faraó, Eloquim Yanet Shlom Paró. Só que Yosef usou o nome de Deus que é nível Malchut. E esse nome de Deus é um nível de Deus ajuda a quem se ajuda. Você consegue um emprego, aí você ganha um salário. Agora, esse nível de Deus que Moshe usou, de tetragrama, é um nível de sobrenatural. O nível de Deus que Yosef usou é o nível de Deus dentro da natureza. Eloquim, o valor numérico é Teva, que é a natureza. Então o faraó falou, olha, o Eloquim eu sabia, até agora eu sabia que o Deus dos judeus é um Deus que ajuda quem se ajuda. Você consegue um emprego, você ganha um salário, então vocês estão escravos aqui, vocês estão ganhando comida. Então esse é o Deus dos judeus. Agora um Deus que vai levar um povo para o deserto, que não tem água, não tem comida, o choque térmico lá é terrível, e vai manter esse povo lá, aí não tem como. O faraó falou, esse Deus eu não conheço, não vou deixar o povo sair do Egito. Aí o faraó, ele aplicou uma técnica, ele falou, sabe o quê? É tipo os Estados Unidos estão fazendo para o Irã, queriam fazer pelo menos, agora já não deu mais certo, fazer com que o próprio povo derrube o governo. Então os Estados Unidos tentaram fazer isso durante 5 anos, não conseguiram. O faraó tentou fazer isso também. Ele falou, agora ele vai dar um trabalho mais pesado para o povo de Israel. Até agora o governo cobrava deles tijolos, mas dava para eles a palha, quer dizer, por isso eles não construíram as pirâmides são de pedra. O que eles construíram, Pitom e Ramsés, não era as pirâmides de Ramsés, eram cidades que o tijolo era de barro com palha, e dizem nossos sábios que quando chegava num certo peso, era um pântano, e tudo afundava. Porque até um escravo que ele constrói uma coisa, ele sente uma autoconfiança, cresce a autoestima dele, por ele sentir que ele fez alguma coisa. Então o faraó queria totalmente quebrar a nossa autoestima, falar, olha, vocês são zero, vocês não prestam para nada, até o que vocês constroem afunda, vocês são zero. Então, ele quebrando a nossa autoestima, nós viraríamos lá como um burro de carga, vamos dizer, como animais trabalhando. Já não teremos uma identidade própria. Então, o que aconteceu na prática, que o faraó, na hora que ele responde assim para Moshe, é que eu não vou deixar o povo de Israel sair do Egito porque eu não conheço esse Deus. E logo após ele dá a ordem que o governo já não vai mais dar a palha para o povo, mas o povo vai ter que se espalhar pelo Egito inteiro para procurar palha para colocar nos tijolos, porque o número de tijolos vai ser igual. O faraó está imaginando agora, o próprio povo vai destituir Moshe Rabbeinu, vão falar, nós não queremos mais esse líder falhou, e o faraó não precisa fazer nada, o próprio povo derruba o governo, vamos dizer assim. E realmente
Coitado de Moshe Rabbeinu, estava numa situação dessas que os guardas responsáveis pelos tijolos, lá que eram guardas judeus, eles levaram chicotadas dos egípcios que eram responsáveis sobre eles, porque não conseguiram fazer a cota de tijolos que o governo pediu. E Moshe Rabbeinu diz no final da parashá, Moshe Rabbeinu fala para Hashem, fala para Deus, Lama areota lama, por que você fez o mal para esse povo? Você não salvou eles, você me mandou lá para dizer que agora vai começar a redenção, eles vão ser salvos, eles vão sair do Egito. Por que você fez o mal para eles e não salvou eles? Por que você me mandou para isso? Então Hashem diz para Moshe, agora você vai ver o que eu vou fazer para eles. Esse agora não quer dizer, olha, a gente perdeu a batalha, mas a gente não perdeu a guerra. Perdemos a primeira rodada, mas vamos ganhar na segunda. Não quer dizer isso. Diz o Rashi, agora o que vai acontecer para o faraó, você vai ver. Mas no futuro, daqui, quando vocês chegarem lá em Israel, que vocês vão vencer os reis da Cananeia, aquilo você já não vai mais ver. Ou seja, o que Deus está dizendo para Moshe agora é assim, por causa que você falou uma coisa dessas, a Geulah começou, a redenção começou. E no lugar de você falar muito obrigado, bater palmas, você fala porque Deus fez o mal para o povo. Por causa disso, você vai ver só o que vai acontecer para o faraó. Mas o que vai acontecer para os 31 reis da Cananeia, já você não vai estar lá, você vai morrer antes. Já o seu sucessor, o Josué, vai estar lá para fazer isso. Ou seja, assim, que Deus não está dando uma resposta para ele. Deus está dando um castigo para ele. Olha, você não teve fé, então você não vai participar da próxima. Você só vai participar dessa, que essa gente já está, você já é o líder dessa geração, mas na próxima geração você não vai participar. É claro que depois Hashem promete para ele que toda essa geração que morreu no deserto vai se reencarnar como a geração da Geulah, e Moshe Rabbeinu se reencarna como Mashiach, e o Rebbe diz que essa geração somos nós. Então, dá para acontecer, segura a perna. Voltando, termina assim, a parashá anterior termina assim, e a nossa parashá começa que Hashem fala para ele, Deus fala para Moshe, que para os patriarcas eu me revelei com o nome Aleph Lamed, e esse nome de 4 letras eu não revelei para eles, eu revelei para eles o nome de 2 letras. Então o fato das 2 parashot estarem unidas, nesse caso, é preto no branco que o final da parashá anterior e o começo dessa é a continuação da mesma história. Ou seja, o fato de Hashem falar para ele, eu me revelei para os patriarcas num nome de nível Malchut, de nível baixo, de nível natural e não sobrenatural, de nível natureza e não acima da natureza, e eu não revelei para eles o sobrenatural. E isso, o fato disso estar unido ao que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, por que você fez o mal para o povo, isso já é a resposta para Moshe. Que Hashem está dizendo para Moshe, se a revelação fosse nível natureza e acontecesse dessa forma, aí realmente você poderia dizer, porque você fez o mal para eles e não salvou. Porque o natural, a natureza é que tiveram 7 anos bons, tiveram 7 anos ruins. E nos anos bons nasceu muito trigo e Yosef ele arrecadou o trigo do Egito. Nos anos ruins ele vendeu o trigo. Agora, dentro do natural existe o bom, anos bons e anos ruins. Agora no sobrenatural não. O sobrenatural
é como um leão que ele dá um pulo, antes do pulo ele é obrigado a agachar. Se ele não agacha, ele não pula. Não adianta pular da onde ele está. Para ele pegar o impulso, ele tem que agachar antes. Então, o sobrenatural, ele começa com o lado ruim. É o contrário do natural. O natural lá no Egito começou com 7 anos bons e depois vieram 7 anos ruins. O sobrenatural não. Ele agacha primeiro para pular depois. Então ele vem dentro de uma embalagem de ruindade, de coisa ruim. E você abre essa embalagem e você encontra diamantes. Você encontra ouro puro. O que quer dizer isso? Dizem nossos sábios, inclusive tem um exemplo para isso, que uma pessoa vai viajar, ele tem diamantes carésimos na casa dele. E onde ele vai esconder para os ladrões não encontrarem? Então no cofre ele deixa as coisas baratas e na fossa, lá antigamente não tinha esgoto. Era como o Centro da Cultura Judaica aqui no Butantã, que não tinha esgoto. Antigamente a pessoa, e agora já tem esgoto no mérito da nossa diretora, Rivka Haya, do marido Hillel, família Katan, no mérito deles tem esgoto agora. Então, o que aconteceu? Antigamente a pessoa, na casa dele tinha um matinho, aí ele ia no matinho, fazia, e o que ele fazia ficava lá. Então essa pessoa, antes de viajar, ele escondeu todos os diamantes dentro do que foi feito lá no matinho. Você já entende, não precisa falar nem cheirar essas coisas. E aí os ladrões entraram na casa, abriram o cofre, encontraram lá pouca coisa e foram embora. Não pensaram em enfiar a mão na M, enfiar a mão no conteúdo do matinho, porque eles não imaginaram que no meio disso vai ter diamantes. Então o sobrenatural funciona assim. No começo parece que a vida virou uma M. Aí depois você vê, uau, mas olha, esses diamantes não teriam como chegar até nós se não fosse dessa maneira. E a gente agora chegou no nosso Centro da Cultura Judaica e estamos aqui com o nosso grande tzadik, diretor das diretoras, Hillel Katan, Hillel Família Katan. Está aqui o diretor das diretoras no Centro da Cultura Judaica. Shalom, Vrahá. Oh, está muito bom, muito bom. Está aprendendo, está aprendendo. E vamos... Então, na prática, o que a gente aprende daqui, da nossa aula, sobre os Smuchim, o fato da Parashá atual, ela está falando sobre níveis de revelação divina, sobre nomes de Deus, é a explicação para que o que Moisés Rabbeinu, no final da Parashá anterior, ele perguntou para Deus: por que você fez o mal para o povo e salvar você não salvou? E por que você me mandou? E a Hashem está explicando para ele: realmente até agora você só conhecia esse nível de nome de 2 letras, de Aleph Lamed. E realmente é Deus dentro da natureza, é Sfirat HaMalchut. Agora, esse nome de 4 letras eu não revelei para eles. Então agora você vai ver a revelação sobrenatural. Ou seja, você está achando que eu fiz mal para o povo porque você ainda está nos conceitos de nome de Deus dentro do Sefirat HaMalchut, nível Sefirat HaMalchut, nome de 2 letras, que é Deus ajuda quem se ajuda, está tudo dentro do natural. Então, de acordo com a natureza, a situação ficou pior. Mas sendo que aqui é o sobrenatural, e você já está vendo a revelação do sobrenatural, o sobrenatural começa a se revelar sempre dessa forma. Então, se a coisa ficou pior, é a embalagem para um milagre muito grande. Depois que passa a embalagem, o milagre aparece. E isso que Deus respondeu para ele: você espera passar essa embalagem, agora você vai ver a revelação que não tinha como descer para esse mundo, a não ser dessa maneira. O leão não tem como dar um pulo se ele não agacha primeiro. A situação não tem como ficar melhor se primeiro ela não fica pior. Esse é o sobrenatural
funciona assim. Vamos continuar esse assunto. Chegamos aqui no nosso Centro da Cultura Judaica, então depois a gente continua. Agora vamos gravar a aula do curso fechado aqui. Depois continuamos esse assunto de revelação divina dentro da natureza e revelação divina acima da natureza. Revelação divina oculta na natureza, revelação divina sobrenatural. Até chegar na 10ª praga, que ainda é dentro da Sefirot, da revelação divina, tipo, Hashem deixa a revelação da Hesed, se revela na Gvurah, e depois na abertura do Mar Vermelho vai ter a maior revelação, que é o Keter, que Moisés Rabbeinu, quando viu o arbusto pegando fogo, e ele viu que o arbusto estava crescendo, estava bom para esse arbusto, quanto mais fogo tinha lá, mais ele crescia. Moshe falou, essa é a revelação do Keter. Como Moshe sabia essas coisas, ele tinha os melhores professores particulares da tribo de Levi. A Batia, a filha do faraó, ela veio se converteu ao judaísmo, ela veio dar um mergulho para se purificar, dizem nossos sábios, se purificar das idolatrias do pai dela. E lá ela encontrou Moshe na cestinha. Então ela já estava estudando antes, ela já tinha os professores particulares dela antes. Então ela pegou esses professores para o filho adotivo dela, para o Moshe. Eles ensinaram para ele tanta cabala que quando ele saiu do palácio do faraó, ele falou o nome de Deus que tirou a alma do corpo daquele soldado que estava tentando assassinar um judeu a chicotadas. Moshe Rabbeinu não sabia muita coisa. Então quando ele viu o arbusto incandescente, ele viu que aquilo é uma revelação divina sobrenatural. Mas o que ele não sabia é que esse é o jeito disso acontecer. Quer dizer que o fogo, que é a coisa ruim, vai fazer com que a coisa boa cresça. Então ele viu, mas não caiu a ficha que isso ia ser na prática dessa maneira, que para a coisa boa acontecer, primeiro tinha que o povo de Israel levar um decreto pior, ter que se espalhar pelo Egito inteiro para pegar palha, e agora como vão sair? Cada um está num canto diferente. Então ele viu que, ele sabia que isso existia, mas ele não viu isso acontecer na prática. Na hora que aconteceu na prática, ele levou um susto, ele perguntou para Deus, por que você fez o mal para esse povo? E agora, na nossa paraxá, Hashem revela para ele, olha, para os patriarcas eu me revelei num nível natureza, e aqui vai ser um nível sobrenatural, e esse nível sobrenatural começa a acontecer dessa maneira. A gente não perdeu a primeira rodada, a gente já começou ganhando, só que essa etapa da vitória, ela é assim, a gente abaixa primeiro para subir muito mais alto depois. Hatzlachá, briut, panasá, bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Bekol Tov.